já não há mais espaço para medrosos. E como você vê o mundo ao seu redor? Todos os dias nós deparamos com dificuldades e desafios. E a situação em que você se encontra não define quem você é. O que define é a forma como você encara os desafios que encontra no caminho. E muitas vezes poderá encarar a situação com muito medo. A Organização Mundial da Saúde diz que 33% da população mundial sofre de ansiedade. E a ansiedade nada mais é do que o medo antecipado de algo que pode ou não ocorrer. O medo é uma resposta natural do organismo para o estado de sobrevivência do cérebro. Mas ao mesmo tempo, ele também é uma força poderosa que pode tornar você incapaz de reagir. Agora, mesmo que você não seja uma dessas pessoas, certamente já sentiu incomodado com algum tipo de medo. Pode ter sentido uma apreensão, preocupação, ansiedade ou até mesmo angústia que pode ter te impedido de realizar o seu objetivo, não é mesmo? Sei por experiência própria, pessoal, que o medo é um dos maiores obstáculos no momento de superar desafios na busca do crescimento pessoal e profissional. O medo se tornou o maior problema psicológico de todos os tempos, que se tornou até parte do cotidiano de todos nós. É aquele monstro indesejável que chega não se sabe de onde e domina a nossa mente. Essa nova realidade mundial pós-coronavírus tem desmontado décadas de projetos de vida de milhares e milhares de famílias. Hoje, já sem expectativas, sofrem pelo medo de não saber se vão conseguir recuperar sua própria autoestima. Em contrapartida, outras famílias buscam informações e formas de adaptação que atendessem suas necessidades e a necessidade do mercado, viabilizando seu crescimento e prosperidade, atendendo inclusive a competitividade e proporcionando oportunidade a outras pessoas e empresas. Terá medo do futuro aquele que não compreender que o mundo mudou definitivamente. Disse que a única certeza estável é a incrível velocidade que o mundo muda. E essa mudança trouxe consigo algumas consequências fundamentais. Não há mais espaço para os arrogantes, para os que pensam serem maiores que os outros, para os que não desejam aprender, achando que sabem tudo no mundo, que nos obriga a aprender todos os dias, para os que não investem em si mesmos, empregando tempo, recurso no autoaperfeiçoamento em todo aspecto pessoal e profissional. Não há mais espaço para os preguiçosos, cansados e poucos comprometidos com o que fazem, nem para os que têm pouca humildade no trato com os subordinados ou o próprio colega de trabalho. Não há mais espaço para os medíocres. Nesse milênio, ninguém terá direito de pensar pequeno, fazer as coisas pela metade, não se envolver, não participar. Quanto às empresas, não há espaço para aquelas que não cuidar de forma especial e detalhada seus clientes, funcionários, fornecedores e até da comunidade. Não há mais espaço para as empresas que desprezam as leis de mercado e suas tendências. E não há mais espaço para as empresas que não se preocupam com o aperfeiçoamento de sua equipe e funcionários, com treinamentos, capacitação e até mesmo reconhecimentos. Não há mais espaço para a empresa que não recrutar e selecionar os melhores talentos, tampouco para aquelas que não se preocupam com custo, produtividade e qualidade. Não há mais espaço para a empresa que não reinventar o que faz todo dia. Você tem medo do futuro? Pois não tenha. Mude enquanto é tempo. Mude sua forma de pensar, de agir. Mude a sua empresa. Acredite que o futuro será espetacular para quem souber viver e trabalhar os novos tempos. Você tem medo de quê? A mania de tentar se blindar contra todos os males não apenas é inútil, mas também um baita gatilho de ansiedade, mal-estar e desânimo. Eu sou um homem velho
e conheci grandes números de preocupações, mas a maioria delas nunca aconteceu. Isso veio à minha mente como antídoto contra esse pânico imaginário generalizado que nos tira até a capacidade de discernimento. Existem riscos de pegar uma gripe, ou da corona, ou qualquer outra, em uma viagem? Claro, mas também há outros riscos na vida que, se ficarmos presos a todos eles, não poderemos sequer respirar, nem viver. É utopia pura achar que podemos nos blindar contra todos os perigos. A preocupação termina quando começa a autodestruição da preocupação, que nada mais é ocupar-se além da conta de algo antes da hora. A mania de tentar se blindar contra todos os males não é apenas inútil, mas é também um baita gatilho de ansiedade, mal-estar e desânimo. O que você tem medo realmente acontece? A atividade no sistema nervoso simpático produz diversas reações que preparam o corpo para lutar ou fugir. Dentre elas, o aumento da frequência dos batimentos cardíacos, direcionamento do sangue para os músculos, aumento da atividade cerebral, broncodilatação, aumento da sudorese e a ativação das glândulas suprarrenais. Sentimos medo por quê? O que é o medo? O medo é uma condição provocada pela consciência do perigo. É um temor, uma ansiedade irracional ou fundamentada, quando nos sentimos ameaçados, funcionando como um mecanismo de defesa, um sinal de alerta que pode preservar a nossa integridade em resposta perante uma situação de perigo. Mas um alerta: o medo é o microscópio que aumenta o perigo. A resposta do organismo que antecede ao medo é a ansiedade. Na ansiedade, o indivíduo teme antecipadamente um encontro com uma situação ou objeto que possa lhe causar algum mal. Sendo assim, é possível se traçar uma escala de graus de medo, no qual o máximo seria o pavor e o mínimo uma leve ansiedade. Nos seres humanos, o medo também pode ser provocado por razões sem fundamento ou lógica racional, como quando está baseado em crenças populares ou lendas. O medo de fantasmas é um exemplo. Existem inúmeros medos, geralmente relacionados com o desconhecido ou imprevisível. É medo de amar, medo de perder, medo de errar, medo de arriscar, medo das mudanças, medo de sombras, medo de um simples barulho ou medo de um silêncio intenso, medo de altura, medo de morrer, medo do desemprego, medo das crises, de abusos, da violência, do futuro, de ficar doente, de ficar sozinho, de gente, de multidão, de dirigir, de palhaços, de cachorros, do que os outros vão pensar, medos criados, medos repassados de gerações em gerações, medo da fome, medo de água, medo de se afogar. Ansiedade e medo são emoções normais e esperados. São instintos primitivos, naturais, que têm uma razão de existir, já que quando estamos com medo, ficamos mais alertas ao que acontece ao nosso retorno, fazendo com que o cérebro ative involuntariamente uma série de substâncias químicas, como adrenalina, que desencadeiam respostas fisiológicas, preparando o corpo para enfrentar um perigo, uma ameaça física ou psicológica, através de um confronto ou fugindo. De uma forma ou outra, todos temos medo de alguma coisa. Muitas são as pessoas que sentem receosas durante grande parte da sua vida. A primeira coisa que devemos fazer para enfrentar o medo é identificar se ele é racional ou irracional. O medo racional é o que surge de um feito ou uma situação que realmente nos está colocando em perigo. Um exemplo seria nos depararmos com uma tempestade quando estamos na estrada. Em contrapartida, o medo irracional
é aquele que nasce de alguma situação, objeto que, na realidade, não nos pode causar prejuízo. É como o caso de um medo da escuridão de um quarto. Portanto, inúmeras são as causas racionais ou irracionais que podem fazer alguém sentir medo. Sentir medo até certo ponto é importante e natural, até como forma de preservação da nossa espécie. Mas não viva com medo, viva sem medo de ser feliz. A covardia é o medo aceito, a coragem é o medo dominado. Quem tem medo de sofrer, já está sofrendo de medo. Por quê? Tudo aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Jó 3:25. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22:28. Vamos lá?